Cara, a gente percebe que a coisa realmente está preta quando você vê uma sexóloga debatendo a questão da solteirice feminina, né? Do fato dos homens não estarem mais abordando mulheres. E essa sexóloga, porventura, é solteira e tá sofrendo com o mesmo efeito. Apesar do tema recorrente, hoje eu vou trazer perspectivas que a gente nunca trouxe aqui no canal. Vamos ver primeiramente o que a nossa digníssima sexóloga está dizendo no vídeo. Vocês já repararam que nenhum homem mais chega em nenhuma mulher quando a gente vai numa balada, numa festa, num bar? Eu tenho falado isso com o meu grupo de amigas solteiras. Eu faço parte de um grupo chamado Soltelias, que é muito legal, que foi a Lia Camargo, uma blogueira muito jurássica, que eu sigo desde a época das dolls. E a gente se reúne, vai em vários lugares, vai em vários rolês. Uma das coisas que a gente... Só imagina, mano, esse rolê, assim, esse rolê, uma mesa com uma penca de mulher solteira. E sabe o que é mais interessante? Eu já saí, coloca aí, ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, muito, cara. Eu saí muito, mas muito, muito, não é pouco não, cara, muito mesmo. E eu posso afirmar pra vocês que todo rolê que você vai, você vê uma mesinha com uma penca de mulher solteira. Ou pelo menos uma mesa assim que tem um casal e umas amigas solteiras, uns caras solteiros. Cara, um tempo atrás eu fui com o Ricardo Tomé, o Kodama, tava o Junior Masters também, num rolê lá em Botafogo. Cara, isso foi no passado, na verdade, né? Já tem uns bons 6 meses, 7 meses. Tem um tempo já. E, cara, tinha uma mesa, sem brincadeira, pra mais de 8, 9 mulheres. Todas solteiras, irmão. E ninguém chegando. Sério, a gente pode às vezes dar um certo ar de... um certo catastrofismo. Mas, irmão, não é brincadeira. Esse fenômeno é real, cara. O que a gente reparou é que nenhum homem mais tem chegado em mulheres. E aí parece que a gente voltou para aquelas festas de 15 anos de idade, onde os meninos ficam num cantinho, as meninas ficam no outro cantinho e fica todo mundo só trocando olhares e nada acontece. Assim, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz, eu sou sexóloga, trabalho com sexualidade há 14 anos já. E tem muitos estudos, tem muitas pesquisas e tudo mais. Não tem nada que seja uma verdade absoluta, mas me parece que as mulheres conseguiram ter muito mais liberdade, assim, de expressão, autonomia, começaram a se empoderar muito mais e os homens meio que ficaram perdidos, assim. E o homem, ele começou a se questionar, tá, qual que é o meu papel agora, já que ela é tão empoderada, já que ela é tão livre? Gente, o teu papel é fazer o básico, gente. A gente sabe que os papéis de gênero são uma construção social, então isso que é Ó, esperado... tá vendo? A gente percebe a coisa trágica, mas a coisa trágica, quando ela é narrada por uma mulher, já carrega em si a própria resposta. Você vê uma mulher dizendo que papéis de gênero são construções sociais. Construções sociais. Eu vou repetir para vocês. Construções sociais. O homem se comporta como um homem desde que o homem morava em cavernas. A mulher, a mesma coisa. Esses comportamentos, essas construções sociais, minha querida, são passadas de pai para filho, de mãe para filha, de pais para filhos, de geração em geração, desde que o mundo é mundo, minha querida. Construções sociais é uma pinóia. Me explica então como é que em todas as civilizações os papéis do homem e da mulher meio que são parecidos. E hoje em dia, no último segundo desse relógio, a gente está tentando mudar e dizer que papéis de gênero são construções sociais. Quando você causa esse choque na sociedade e falar que o papel do homem e da mulher são construções sociais e que, portanto, não tem relevância, eu sei que você não falou que não tem relevância, mas a coisa cai nesse modelo. É aí que a coisa dá um bug na Matrix. E você vai ver esse formato de sociedade totalmente saindo dos trilhos, minha querida. É por isso que o homem não chega mais e as mulheres ficam sem, sabe, a ver navios. Mas eu vou falar mais sobre isso aí depois. Do homem, de tomar uma atitude, não necessariamente é uma escolha legal ou é a melhor opção. Mas a gente chegar em 2025 a ponto dos caras não fazerem nada é muito frustrante. Sabe por que é frustrante, minha querida? Porque vocês esperam que os homens o façam. E vocês sabem que vocês nunca vão tomar esse lugar. Então como é que você me diz que papéis de gênero são construções sociais? Por que a mulher então não chega, já que papéis de gênero são construções sociais? Por que as mulheres não chegam? Simples, porque é uma coisa inata. Não é uma construção, é inato. É muito chocante porque a gente fica ali o quê? Perdido nessa dança do acasalamento. Então, se assim como eu, tu tá solteira em 2025, tu tá vivendo esse fenômeno também, que é dificuldade de conseguir conversar com as pessoas por aplicativo, isso por outros motivos, né? Pela nossa epidemia de solidão, por dificuldade das pessoas se conectarem, por terem muitas pessoas disponíveis, por as pessoas simplesmente sumirem, darem ghost, etc. Mas pra mim, o mais assustador... Pra mim, o mais assustador é uma sexóloga solteira. Uma pessoa que ela se especializou
Justamente na área sexual, ela deveria ser, justamente, ainda mais a mulher, ela devia ser a primeira pessoa a nunca estar solteira, porque ela entende tudo o que o homem gosta. E se ainda assim ela não está num relacionamento, a ponto de estar num grupo de solteiras e fazendo um vídeo, porque isso também fere, obviamente, aquilo que a toca, né? É uma dor que ela carrega com certeza, é porque estamos tendo um problema. É essa falta de conexão na vida real também, que é as pessoas não conseguirem ali interagir. Aí tu fica olhando pro cara, e aí o cara fica te olhando, e aí fica todo mundo se olhando e nada acontece. Gente, complicado. Eu até vi um vídeo aqui no TikTok com dicas de como chegar em mulheres. Gente, assim, é só fazer o básico, tá? Não precisa, assim, nossa, ser um grande galanteador, vir com uma grande cantada. Na verdade, até uma cantadinha ruim era melhor do que nada. Fala a verdade. Vocês não acham bonitinho? Não é fofinho, bonitinho, quando vocês veem uma mulher dando a entender que é tão simples hoje em dia um homem chegar na mulher e, nossa, ó, não precisa fazer nada, tipo assim, estrondoso. É simples, uma cantada ruim já é melhor do que nada. Não é bonitinho, não é fofinho como elas fazem parecer que é simples. Aquele famoso, oi, e aí, como é que tu tá? Qual é o teu nome? Até esse tipo de conversa, assim, desinteressante, é muito mais legal do que a pessoa ficar te encarando, tá? Como se ela fosse um stalker maluco, fosse te perseguir no fim da festa e não fazer nada. Então, às vezes é só puxar um assunto mesmo, puxar uma conversa, trocar uma ideia, sem grandes expectativas, pode gerar uma conexão muito legal, muito interessante. Não, esse ponto eu até concordo, tá? As coisas acontecem assim. Vários dos meus relacionamentos, cara, aconteceram assim, entendeu? Uma coisa meramente casual, uma conversa e tal. Você vai conversando, quando você vê, bum, já tá falando com a pessoa bastante, aí troca contato, e quando você vê a coisa tá rolando. Só que eu vou, assim que o vídeo acabar, eu vou aprofundar essa questão, tá? Do porquê a coisa não é tão simples assim. E aí, quem sabe, a gente vai começar a fazer alguma coisa, né? Nas festas. E não só ficar se encarando e voltar pra casa. Mas e aí, gente, tem acontecido com vocês também? Deixa aí nos comentários. Bom, uma coisa é certa, meus caros. Independentemente do motivo principal ou dos motivos principais disso estar acontecendo, bom, uma coisa eu posso falar pra vocês. Os homens, pelo menos hoje em dia, estão tendo muito mais a urgência de tocar a própria vida num rumo que dê certo. Num rumo que, de fato, vai trazer prosperidade. E quando eu olho esse nosso camarada, o Carlos, irmão, isso aqui é uma coisa que me toca. 3 anos atrás, irmão, eu não tinha nenhum vislumbre de quando é que eu ia morar sozinho e ter minha vida. De hoje pra amanhã, vai ser o dia que eu finalmente vou mudar pra minha casa nova, tá? Que já está alugada, na verdade é um apartamento que eu aluguei, que já está com tudo lá dentro. Eu só preciso pegar as minhas coisas e ir pra lá. As poucas coisas que eu ainda tenho aqui na minha casa e ir pra lá. Tudo porque a internet me deu essa liberdade. Tudo o que eu tô construindo hoje é graças à internet. E é por isso, meus caros, que eu faço questão de promover esse produto de renda extra em dólar do nosso parceiro do canal, o Thiago Gomes. Cara, olha só isso, irmão. Um garoto jovem fazendo $1.091, o que no câmbio atual ainda se aproxima dos R$ 6.000 num mês. Isso aqui é aquela porta que o sujeito está procurando para sair da casa do salário mínimo dos $1.500, que sempre acaba antes da metade do mês, e você ter de fato uma liberdade de chegar ao final do mês ainda com grana, de você começar a juntar sua grana numa reserva de emergência, de você investir para o futuro, de você ter dinheiro sobrando, até mesmo para você alavancar outras áreas na sua vida, de você ter qualidade de vida. Isso aqui é o tipo de coisa que você nunca vai poder ter ganhando R$ 1.500 por mês. Ainda que você case com uma menina que também ganha salário mínimo e os dois somem renda. Porque salário mínimo não dá para uma pessoa viver bem nesse país, cara. Então, se você quer romper essa bolha do salário mínimo, da mediocridade e fazer a sua vida andar para frente através de um trabalho digno que só cresce na internet e que depende sim muito do seu esforço próprio, do seu mérito, faça como muita gente já tem feito ao longo dos últimos anos para cá, tá? Com esse material. Eu vou estar deixando na descrição aqui e no comentário fixado, você chama lá a rapaziada no WhatsApp, eles vão te atender muito bem, vocês vão ganhar um material para conhecerem esse produto e cara, o céu é o limite. O que não dá hoje em dia é para você ficar esperando aquele emprego de salário mínimo te chamar daqueles, 20, 30 currículos que você deixou no último mês e nada. Nenhum telefone tocando, nenhuma entrevista no caminho. Ou você que já está há 5, 6 anos esperando uma promoção e nada. Só aquele mesmo salário mínimo de 1.500 e pouco, 1.600, até R$ 2.000, que ainda não dá para muita coisa. Tá? Então se você quer dar esse passo a mais na sua vida, o link vai estar aqui no comentário fixado na descrição. Rapaziada, eu fiz questão de raciocinar 10 motivos porque os homens não chegam mais. Você já pararam para pensar? Tem 10 motivos? Se você for cavucar, você acha até 20 motivos. Mas isso aqui
é para todas as mulheres que venham até esse vídeo terem uma visão clara do porquê que os homens não estão mais chegando. O primeiro grande motivo é o empoderamento feminino, irmão. Porque o empoderamento feminino mexeu na questão da polaridade. Quando ela fala que papéis de gênero são construções sociais, isso é um sintoma desse empoderamento feminino que visa anular uma coisa tão elementar como o papel de gênero. O que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. E quando você mexe nisso, vira uma zona. O segundo grande motivo são os apps de relacionamento. Porque os apps de relacionamento, tanto para homem e para mulher, criam essa ilusão de múltiplas opções. E por você criar essa ideia de múltiplas opções, nenhuma opção acaba sendo interessante o bastante, porque sempre se espera o que vem em seguida. É quase como aquela parábola da loja de maridos que eu já contei em outros vídeos, eu não vou contar aqui. Se vocês quiserem saber, pesquisa aí, né, a parábola da loja de maridos. E vocês vão entender o que é esse fenômeno de que sempre as pessoas pensam que o melhor está sempre por vir. E eu digo que isso é uma explicação porque essa banalização que os apps trouxeram tirou completamente a urgência dos homens de escolher uma parceira ou até mesmo de chegar. Porque o homem atual não olha mais para aquela mulher com quem ele está conversando como uma única opção e que faz com que ele se esforce mais. A mulher, a mesma coisa. Um outro motivo, o terceiro, é a hostilidade ao masculino. Vocês veem no TikTok, isso viraliza, isso chega até os homens. As mulheres hostilizam a masculinidade. Se os homens sumissem amanhã, fariam alguma falta? Ah, não, a gente daria segura, tudo mais. Não só isso, mas até mesmo a hostilização ao comportamento inato do homem. Durante muito tempo, na cultura dos últimos 15 anos, se ouviu e se leu na internet coisas do tipo, que o homem chegar na mulher é um incômodo, que o homem puxar assunto na internet é uma coisa desagradável, que a mulher só quer ir na balada para dançar com as amigas, ela não está pensando em ficar recebendo investida de macho. Essas questões, cara, entranharam na cultura moderna. De certa forma, isso mexeu na estrutura social e na cabeça do homem moderno. Quarto motivo, opiniões ambíguas. A internet está lotada dessa polarização entre mulheres dizendo que o homem tem que ser conservador e mulheres dizendo que os homens têm que ser desconstruídos. Isso literalmente cria um bug na cabeça do homem moderno. Eu sei que tem muito cara que ele não é muito inteirado em internet, não vê muito esse debate, mas ainda assim a coisa chega até ele de uma forma meio que por osmose. É uma coisa que se percebe em sociedade, o comportamento muda, todo mundo muda ao seu redor, você muda por osmose. Então, de um lado, você vê, por exemplo, o debate da volta do cavalheirismo. No outro lado, você vê as mesmas mulheres que sempre bateram na masculinidade dizendo que o homem tem que pagar conta, que ele é obrigado a pagar conta. Enquanto, nesse mesmo balaio, mulheres dizem que não tem papel de gênero, que papel de gênero é uma construção social e que, portanto, mulheres não têm que ter o seu papel no lar, que é o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo que esse discurso ambíguo cria uma confusão na cabeça do homem e, portanto, gera um certo amargor na cabeça do homem quando ele para pensar nessas questões. Como dizem por aí, o suco não tá valendo a espremida. Então gera ali um certo desinteresse. Essa ambiguidade cria um cansaço, né, uma certa ressaca na cabeça do homem quando pensa em se relacionar com mulheres. E muitos acabam por postergar a ideia do namoro e muitos acabam até desanimando da ideia de sair para conhecer mulheres. Um outro ponto aqui, cara, é a masculinização da mulher. Sim, a gente também traz aqui muitas meninas falando que os homens não querem chegar porque as mulheres estão chegando. Eu não acho que seja necessariamente porque elas estão chegando, mas sim porque elas estão afastando os homens com uma imagem muito sexualizada, que era uma característica muito do homem e não da mulher. Uma postura muito incisiva. Muitas estão sim tomando o lado masculino, isso graças a essa questão da inversão de polaridade, né? O que eu costumo chamar de inversão dos papéis de gênero, que ela acabou de falar que isso é uma construção social. E, de fato, quando a mulher se coloca numa postura muito ativa, tanto profissionalmente quanto socialmente, que ela ocupa esse lado, ela acaba suprimindo um pouco o homem e tirando o cara, de fato, do seu papel. E o cara, quando ele se vê nesse confronto moral, ele fica perdido. O que ela falou nesse ponto, porque ela tocou nesse ponto, isso é verdade. E, portanto, cara, aqui um sétimo motivo, os homens acabam ficando preguiçosos. Você junta, por exemplo, os apps de namoro facilitando o acesso ao sexo. Você tem a questão também no Instagram, que facilita a questão de você conversar com a mulher sem ter que ir pessoalmente até ela. O que é um grande sintoma, né? Os apps de relacionamento, assim como o Instagram e mídias sociais, de modo geral, tiram essa urgência do cara ter que sair para ir até uma mulher. Para que sair e ir até uma mulher se ele pode conversar com ela e já encontrar ela no date certo, né, cara? Isso gera, sim, no homem uma certa preguiça social. Fora que essa banalização tira a urgência do homem, né, cara? Então, pois é, os homens, sim, têm ficado mais preguiçosos. E a mulher não está isenta dessa culpa, não. Como eu já falei também, banalização dos relacionamentos. E certamente do respeito, né, cara?
entre os sexos. Eu falo isso porque homens dão ghost, mulheres dão ghost, e isso fomenta na cabeça das pessoas que estão consumindo isso um comportamento medíocre, até menos do que isso, um comportamento bizonho. De mulheres achando bonito dar ghost, dos homens achando bonito dar ghost. Então, cara, virou uma banalização. Essa banalização tira por completo qualquer idealização de um relacionamento, porque as pessoas têm a impressão de que todo mundo tá ficando vazio. E isso acontece não só na banalização do sexo, mas também na banalização da responsabilidade afetiva. O número 9, cara, é que tá acontecendo uma mudança cultural. Isso não passa batido. Tudo isso que eu falei, isso tá influenciando sim homens e mulheres. E a mudança cultural é que os homens pararam de observar essa dinâmica de relacionamentos como aquela questão, preciso sair para poder chegar nas mulheres, para poder conhecer mulheres. Não, o homem hoje em dia ele sai querendo conhecer mulheres, mas ele não sai mais com a ideia de caçar, de atacar. Em grande parte porque ele tem receio das leis, tá? E eu até poderia fazer um tópico só sobre as leis, mas vou incluir aqui. Mas também, cara, o receio até mesmo de que a mulher ela tenha uma postura hostil em relação à ideia do cara chegar. Então, isso meio que foi entranhando no consciente coletivo dos homens. E hoje em dia o cara não sai mais com a cabeça de caçar. Ele sai com a cabeça de talvez conhecer alguém, mas não de caçar. Então, sim, tem uma mudança cultural. Você hoje em dia não vê mais tanto os caras falando assim, pô, não, você tem que sair, pô, pra chegar nas mulheres e tal. Não, a coisa tá muito mais no digital também, entendeu? E pra mim, cara, o último grande motivo é a individualização social. As pessoas estão preferindo muito mais a vida individual. Está, cara, surgindo sim uma tendência a uma vida individual, ou seja, sem um relacionamento tão de forma urgente, mas também as pessoas estão deixando de colocar a expectativa nos rolês para você conhecer alguém. As pessoas estão primeiro se conhecendo por internet para depois se conhecerem fisicamente. Então isso gera essa cultura das pessoas com a cara no telefone o tempo inteiro, as pessoas se falando só por internet e não pessoalmente. As amizades acontecem no digital, os relacionamentos acontecem no digital e depois eles vão pro pessoal, pro físico, né? Então, cara, essa individualização gera esse afastamento. E isso atrofia, assim, também bastante essa habilidade da interação social no físico, né, no mundo real. Isso gera um desencorajamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, com esse final até um pouco longo, eu espero que isso tenha gerado de fato uma compreensão boa, tanto para as mulheres quanto para os homens, mas sobretudo para as mulheres, né, cara? Porque a gente responde esse tipo de pergunta, porque os caras não chegam há vários meses, cara, mais de 1 ano já, entendeu? Mas só hoje que eu parei para refletir um pouco mais aprofundadamente de mais motivos do que somente empoderamento, medo de leis e, enfim, e apps de relacionamento. Eu quero ouvir a opinião dos senhores, meus caros, aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade para complementar alguma coisa que eu não disse, ou até mesmo para, de repente, melhorar, né, complementar algo que eu tenha dito que faltou ou que eu disse que você acha que não é o correto. Sempre com respeito aos próximos e eu fui por aqui, meus caras. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui.